Então, bem-vindo à edição semanal do Think Tank. Eu peço desculpa, começou um bocado mais tarde por minha exclusiva responsabilidade. E temos, como habitualmente, Jorge Marrão, aqui à direita, e Joaquim Aguiar, na minha extrema-direita. Extrema-direita, estamos a falar geograficamente apenas. Para o espectador é ao contrário. É verdade. Pior ainda, desse lado, Joaquim Aguiar está na sua extrema-esquerda, geograficamente falando. Vamos começar com o statement inicial hoje do Joaquim Aguiar sobre: será que há um poder nacional ou é apenas um poder autárquico? Joaquim? Não, ontem, ao assistir ao debate no Parlamento, fui obrigado a reconhecer, não é que já não soubesse, mas agora confirmado, que nós de facto não temos um poder nacional, temos um poder autárquico. Então, porquê que diz isso? Que é um poder que só discute as suas questões internas, justamente porque em cima do poder autárquico há o poder nacional, Sim. que é quem trata das relações externas, designadamente quando as correntes no exterior mudam da sua trajetória normal e se tornam turbulentas. Ora, acontece que no fim dos impérios aparecem os imperadores loucos. E onde houver imperador louco é um sinal forte de que esse império está a terminar. Então quem é o imperador louco em Portugal? É o americano. Não, tá bem, o imperador louco é o americano, que está a provocar transformações de tal modo importantes no enquadramento externo que não há nenhum poder nacional que se possa considerar indiferente a isso que está a acontecer. Mas porquê é que o Joaquim descobriu isso só ao ver o... Não, porque o debate parlamentar, de princípio ao fim, nos partidos que apoiam o governo e nos partidos que se opõem ao governo, ignorou por completo essas questões externas. Ainda por cima... Mas não acha que isso tem a ver com o facto de não contar para ganhar eleições, essas matérias? Bom, mas ganhar eleições é uma coisa relativamente indiferente, porque não interessa tanto ganhar a eleição, mas sim como ganhar a eleição e também como perder a eleição, porque há formas de perder a eleição que são condição necessária para ganhar futuramente eleições. Designadamente quando quem exerce o poder nacional ignora as suas responsabilidades e continua só a pensar em como ganhar eleições. Ainda por cima porque no debate de ontem tinham passado 2 meses sobre as eleições europeias e ainda não há estabilidade nas instituições europeias. Portanto, era mais do que justificável que o poder nacional, falando para o eleitorado nacional, tivesse sublinhado o que é que essas indefinições europeias implicam para o caso português. Mas as indefinições europeias, por sua vez, não são independentes do fim do Império Americano. Sim, mas antes de irmos ao fim do Império Americano e ficando no debate, isto quer dizer então que nós estamos a discutir questões de lana caprina? Não, estamos sobretudo a discutir questões marginais quando as questões centrais são de uma enorme importância e de uma grande novidade, ou seja, não há apenas a repetição do que já se conhece. São coisas radicalmente novas. Ver o poder americano a dividir a Europa, ou ver governos europeus a fazerem negócios com os financiadores russos, como o caso italiano, de facto são novidades totais. As políticas nacionais não são indiferentes a essas mudanças. Sim. E, portanto, o que se passou no Parlamento só mostra que quem conduz Portugal já não sabe quais são as correntes marítimas em que está a navegar. E, portanto, o que isto anuncia para o futuro, designadamente para as eleições de outubro, é que vamos entrar num período de crise muito mais profunda do que as crises da dívida ou as crises de balança de pagamentos. Já volto aí, Jorge. Quais são estas crises mais profundas?
A crise mais profunda é a que tem sido sustentada por um tema que julgo que estava agendado para o 5 de hoje, que é o papel do Banco Central Europeu tem no que se está a passar. Ou seja, neste momento o que é que nós temos? Nós temos um Banco Central Europeu que está a encharcar, se quisermos, a economia europeia de moeda, para ver se a economia de uma vez por todas atinge os níveis de inflação esperados numa política monetária de estabilidade. Até 2%? Até 2%. E a ver se os agentes económicos, em vez de ficarem com o dinheiro, começam a investir e a consumir. Ora, o problema é que nós investimos pouco e consumimos muito, mas isso é outra história já lá. Mas, vamos ver, o BCE, é importante perceber, é o Banco Central Europeu e, portanto, faz política monetária de uma zona europeia comum, pois cada país tem as suas particularidades. E é aí onde o Joaquim tem razão, que é, nós temos que começar cada vez mais a integrar a política nacional nas grandes correntes europeias. Isto porquê? Porque vamos imaginar que a política monetária europeia começa a dar resultado e, ao começar a dar resultado, a inflação começa a disparar, as economias começam a crescer e então a nossa taxa de juros pode vir a subir. Qual é o efeito que tem para um país como Portugal ter taxas de juros baixas? Podemos estar outra vez numa crise de dívida privada e de dívida soberana. Portanto, esta conjugação, ou seja, cada vez mais a nossa dependência, a política nacional é configurada pela política europeia e mundial. Pelo exterior. Por uma razão simples, porque nós temos essa exposição, essa vulnerabilidade e, portanto, vamos ter que fazer este exercício sem problema algum, que é um exercício normal, que é, afinal, eu quando vou para o mar tenho de saber com que correntes é que vou navegar. Ora, nós na prática o que estamos a fazer é a navegar uma corrente que é a corrente aqui do Rio Tejo. Mas o que nós estamos a discutir são as correntes oceânicas. Como é que o Atlântico, no fundo o que é que está a passar entre os Estados Unidos e a Europa, e é o Oceano Atlântico, no fundo, e o nosso papel que vai ter influência. Ora, nós estamos a discutir se o Rio Tejo está pouco ou muito poluído, se tem caudal ou não tem caudal, se está cheio ou está vazio. Mas deixa-me voltar às questões que os nossos espectadores colocaram esta semana, particularmente um deles que nos sugeriu este tema da baixa taxa de juros. O problema aqui não é só a baixa taxa de juros, é o facto de nós não termos inflação. Que isto agrava mais o problema da dívida. É, porque a inflação serve para apagar as dívidas. Mas... Joaquim, nós temos algumas pessoas que não percebem bem estes temas. Eu estou farto de explicar, mas as pessoas perguntam sempre o mesmo. Podemos esmiuçar como é que a baixa inflação agrava a dívida? É muito simples. Se eu dever 20, mas a taxa de inflação for 10, no ano seguinte já só estou a dever 10 em termos reais. Os preços subiram. E, portanto, para quem tem dívida, a taxa de inflação é muito útil. Agora, para quem tem depósitos no banco... Mas espera aí, Joaquim, antes de irmos aos depósitos. Quem ouviu isto deve estar assim a dizer, então pá, fantástico, de inflação nem lá a economia... Não, mas tenho que pensar numa outra parte do problema. É quem tem depósitos. A taxa de inflação é perigosíssima, porque o depósito está parado, mas a inflação está a cortar o depósito. Em contrapartida, quem tem depósitos e a taxa de juro é muito baixa, significa que não está a ganhar nada com os depósitos que lá pôs. Agora, quem tem dívida e não tem inflação, precisa de uma taxa de juro muito baixa. Porque se a taxa de juro não for muito baixa, não tendo inflação, então cada vez estará a dever mais. Ora, porquê é que a taxa de juro tem de ser baixa? Porque a vitalidade das economias ocidentais, designadamente das economias europeias, baixou de tal modo que nem sequer tem energia para provocar a inflação. Os bancos centrais precisam da norma de 2% de taxa de inflação, não conseguem ter. Bom, então, este momento de taxas baixas é o que nós vivemos desde 2014 até agora. E portanto, aquilo que era perigosíssimo, que era estar endividado
porque os mercados iam exigir taxas de juros cada vez mais altas, não se confirmou e, pelo contrário, os mercados, mesmo para quem tem dívida ao nível de Portugal, têm taxas de juros negativas. Ora, que é um péssimo incentivo para nós. Mas não é só ser um péssimo incentivo para nós, porque não precisamos de alterar os comportamentos. Pois. E quando batermos no muro... Para quem está daquele lado de perceber, nós devíamos estar a baixar rapidamente dívida, porque quando não estamos a fazer, porque as taxas baixas permitem-nos viver com isso. Quando aparecer um muro à nossa frente, nós vamos à velocidade máxima e, portanto, o choque é muito mais violento do que se fôssemos devagar. O muro aparecerá sempre, mas os que vão devagar sofrem menos dos que vão muito depressa. Mas agora vamos lá voltar ao problema de porque é que a taxa de juros tem de ser tão baixa. Porque é a maneira de imitar vitalidade onde ela não existe. Chama-se isso a repressão financeira. Há uma travagem financeira nos juros porque não se consegue estimular a inflação. Porquê é que também não se consegue estimular a inflação? Porque a população europeia, não só a portuguesa, envelheceu. O que significa que tem mais beneficiários de reformas que não querem nem inflação, nem taxas de juros altas, porque querem viver habitualmente com a reforma que recebem. Já não estão no mercado para poder fazer reivindicações e, portanto, a necessidade de proteção... E precisam de proteção que é baixa a inflação. Ora, como é que nós saímos deste tipo de águas estagnadas? Ou saímos com a estagnação da economia, que no fundo é o que está a acontecer na Europa porque não tem taxa de crescimento, ou, em alternativa, um enorme salto de produtividade. Ora, esse enorme salto de produtividade... Precisa de investimento. Não é só precisar de investimento, precisa de investimento novo, isto é, investimento criativo, não é só substituir o equipamento que já existe, é passar para um equipamento mais eficiente, mas precisa sobretudo de uma outra coisa, é uma cultura social do crescimento, que hoje os chineses têm, e é uma cultura que encontra confirmação nos resultados. Os ocidentais tiveram quando tinham expansão. Depois da Segunda Guerra Mundial. Mas a partir do momento... Não, mas depois da Segunda Guerra Mundial é porque era preciso substituir o que a Segunda Guerra Mundial tinha destruído em termos de equipamentos. Porque já nessa altura não tínhamos capacidade de expansão. Então como é que fizemos esse reequilíbrio com as alianças atlânticas? Essas alianças atlânticas estão agora a chegar ao fim, porque o Império Americano, quando se contrai, significa também que abandona as zonas de alianças de que antes se servia para se expandir. Pergunta aqui ao Jorge, que está habituado a dar para números com mais até insistência do que nós. Jorge, esta história de termos dinheiro abundante e a custo de quase zero, a tal ponto que o BCE encoraja os bancos, venham cá buscar dinheiro e tal, e os bancos já nem vão porque não têm a quem emprestar. Esta cultura não pode criar bolhas, imobiliário, bolsa, ainda hoje o Dow Jones bateu um recorde. Isto não é perigoso para a economia? Vamos ver o lado contrário da tua questão. Quando é que os economistas descobrem que a inflação é sempre um fenómeno monetário? Quando há um estudo feito na altura pelo Sr. Milton Friedman, mais a mulher, em que conseguem provar que a grande depressão nos Estados Unidos foi resultante do Banco Central não ter dado dinheiro aos bancos e os bancos depois não conseguiam entregar os depósitos aos depositantes e houve a corrida aos bancos. Pronto. Então, a primeira regra, e todos aprenderam isso, o que é que se aprendeu? Que é assim, os bancos têm que sempre ter liquidez para quando toda a gente quiser levantar dinheiro,
possa levantar o dinheiro. Por isso é que os bancos centrais vão logo, hoje em dia, sobretudo nesta crise que tivemos, vão logo a dizer, olha, tomem lá o dinheiro que precisar. Isto tem um efeito. O que é que acontece? É que ou seja, vamos olhar para a oferta e procura normal. De repente tem uma oferta muito grande de moeda, mas ninguém procura crédito. Ora, o que é que eles estão a querer fazer? E essa é a parte que no modelo não está a funcionar. Não faz muito sentido para quem tenha poupanças continuar a ter poupanças. Claro. Se não lhe pagam nada, com elas. Então o que é que eu faço a poupança? Teoricamente, vou investir. Então vou investir onde? E começo a investir em produtos de mais risco. Ora, é exatamente por isso que a política está a ser feita. É para todas as pessoas, de repente, começarem a pensar, é melhor se calhar eu começar a assumir riscos. Porque eu, à medida que for assumindo riscos, estou a pôr a economia outra vez a crescer. Explica lá isso no alemão, por exemplo. Os alemães, porque é que os alemães, mas é que os alemães também têm que viver, essa é a parte da crise que os alemães estão a aprender, é que numa zona monetária como existem estes desequilíbrios, eles também estão a levar um choque. Os alemães que andaram sempre a poupar, estão todos eles a pensar, epá, para que é que andamos nós a poupar quando não nos pagam nada pelas poupanças? E então qual é o resultado pretendido e que não está a ter efeitos? O resultado pretendido é muito simples. É que os bancos comecem a emprestar para investimento e que as economias comecem outra vez a consumir, porque quando há consumo tem que haver produção e, portanto, de repente nós temos aqui, ou seja, não é por causa da moeda que não há investimento. Mas isto traz um problema. Se para alguns países faz sentido, para Portugal é um problema. Não. Porque nós não estamos a investir, estamos a aumentar o consumo e já temos reflexos disto nas contas externas. Pronto, mas então vamos, e esse é vamos lá ver, a outra face desta moeda complexa. Se nós tivéssemos moeda própria, nós estaríamos com uma taxa de inflação brutal, em que quem tinha dívida, os portugueses que tinham dívida pública portuguesa, já tinham perdido, certo? Mas havia uns que não perdiam, que eram eles que têm a dívida pública externa, que estava indexado ao escudo. Pois. Então o que é que nós tínhamos? Tínhamos uma desvalorização do escudo. Ora, o que é que nós, sem moeda, o que é que nós precisamos voltar a fazer? E este é o problema dos governos de países endividados. É que temos que voltar a encontrar um modelo de crescimento e de produtividade. Já não dá para estarmos a discutir. Pronto, esse é o outro problema da política. É que a política hoje não vai ser por falta de moeda. Portanto, ela está disponível. Quem é que precisa de investimento? Os bancos podem. Os bancos estão retraídos, porquê? Porque os bancos, na crise, também sofreram um choque. Eles andaram a investir mal no passado e agora têm medo. Pronto, e agora têm receio. Mas há uma coisa que eles já não têm receio. É que não vão ter um problema de liquidez, porque o Banco Central vai lhe dar sempre a necessária, ou então obriga-os a integrar outros bancos. No fundo é o que, isto é a Europa, eu diria, a nova Europa que se foi criada com o BCE. E, portanto, quando o espectador pergunta, mas então isto é bom ou mau? É mau se nós não tivermos políticas consistentes para ir diminuindo a dívida. Porque vai haver um momento, que ainda ninguém o descobriu, por isso é que continuo a dizer, faremos o que for preciso para que a inflação apareça, mas quando ela aparecer, as taxas de juros vão subir, e quando as taxas de juros subirem, nós temos que começar a pagar mais juros. E pagamos mais juros aonde? Na dívida pública e na dívida privada. Portanto, estamos numa presença de um desequilíbrio macroeconómico e um desequilíbrio regional. Quando o Joaquim diz, isto é realmente estranho, como é que no Parlamento se discute a nação sem se discutir a Europa? É porque nós, quer queiramos, quer não, vamos estar integrados na corrente europeia. E, portanto, podemos fazer o folclore todo, nacional, dos grandes problemas nacionais, que não têm depois relevância para as pessoas, porque as pessoas a pergunta que vão fazer é assim, um cidadão hoje deve poupar ou não? É a pergunta. E para nós dizemos assim, bom, é que se nós pouparmos temos uma vantagem, não precisamos pedir ao exterior. Se os portugueses não pouparem para aquilo que vamos investir, temos que pedir ao exterior. O exterior vai-nos cobrar sempre a taxa de juros de mercado que é europeia. E qual é essa? É a que for. É o risco da Europa. Portanto, nós estamos a entrar aqui numa... Ou seja, os próprios bancos centrais, não é o caso do Banco Central do Fed americano. O Fed já começou a desfazer, ou seja, o Fed já começou a tirar moeda
Porquê? Porque já percebeu que a inflação está a andar e os salários estão a subir. Pronto, e os salários já estão a subir e, portanto, esse é uma grande diferença. Na Europa não está a acontecer isso. Na Europa estabilizou, ou seja, a oferta de moeda parou, sim, mas está a níveis ainda brutais. Portanto, é aquela altura em que eu sugiro ao nosso espectador que, se ainda tiver dúvidas sobre esta matéria, que coloque mais questões. Mas eu vou pôr mais umas dúvidas. Então. Porque isto é um bocado como o trânsito na cidade. Mesmo que uma avenida esteja livre e os sinais estejam todos a deixar passar os automóveis, pode haver uma avenida ao lado ou uma rua ao lado onde há uma série de engarrafamentos. Sim. Portanto, não basta resolver uma dimensão, é preciso trabalhar várias dimensões ao mesmo tempo. Por exemplo, há abundância de dinheiro que os bancos podem utilizar. É verdade, mas os bancos têm um problema com as imparidades. Se emprestam mal, vão ficar nos balanços com uns créditos mortos. Nem rendem, nem se pode tirar, porque não se pode incinerar. Não se esqueça do que vai dizer, mas há aqui um tema importante. Se os bancos hoje emprestam mal, seria uma das hipóteses. Ou desaparecem ou são entregues. Não, seria emprestar ao Estado, comprar dívida pública. A dívida pública hoje é paga com o quê? Com impostos ou com redução de despesa. Nós verificamos neste último governo que este governo se concentrou no aumento de impostos, da carga fiscal. Portanto, significa que a capacidade que vai ter para pagar a dívida não pode surgir daí. E é por isso que as propostas que estão a aparecer agora, no fundo do espaço não de governação, do PSD à direita, vão todas bem no sentido vamos reduzir os impostos. Porque segundo a pressão sobre a despesa. E isso fica aqui uma pressão sobre a despesa, e essa folga que vai aparecer tem que ser muito bem gerida, porque a pergunta é: a folga é para quê? É para pagar a dívida ou uma folga para eu continuar a fazer investimentos públicos? Então tem que fazer um equilíbrio. Agora, há uma coisa que qualquer analista começa a perceber, que é até onde é que pode ir a carga fiscal. Bom, na tese mais esquerdista soviética pode ir até 100%. Claro. Tudo o que nós produzimos é tributado. Deveriam ficar sem portugueses, mas pronto, mas isso seria outra. Mas há uma outra avenida que pode estar engarrafada, que é a diferença entre os bons resultados no saldo orçamental e os maus resultados na balança de transações correntes e balança comercial. Era isso que eu estava a levantar há bocadinho. Ora bom, isso significa o quê? Que, de facto, apertou-se de um lado, mas, como no pastel de 1000 folhas, o creme saiu do outro. E, portanto, no fim, para quem tem uma perspectiva nacional de governação, ficou com um problema agravado, porque não pode controlar mais o saldo orçamental do que já controla, mas não consegue estimular as exportações, os movimentos de capitais, para compensar essa deficiência nos saldos de transações correntes e nos saldos comerciais. Se nos deixarem de... Tem a ver com esta questão que Camilo, a questão é, vamos pôr a coisa por extremado e por absurdo. Se a poupança externa, ou seja, o que os outros poupam nos emprestam, for congelada, nós só podemos investir o que poupamos em Portugal. Claro. Pronto. E como poupamos pouco, quer dizer que podemos investir pouco só. Poupamos pouco, investimos pouco. E o que é que significa investir pouco? Significa... Estagnas. Começas a entrar em estagnação. Por este é que é o problema, o dilema vamos lá ver, o governo na altura do Passos Coelho fez o que se chama uma repressão fiscal. Foi de tal ordem, relativamente ao imposto sobre o consumo, que no fundo foi a questão do IVA, e que as pessoas se assustaram e deixaram quase de consumir. Então o que é que as empresas fizeram todas? Passou a um modelo de crescimento para Portugal, para fora. Não vale a pena ao nosso PIB crescer, quer dizer, trocamos bens nós os três uns com os outros. Temos que começar a mandar bens e serviços para alemães, para o mundo inteiro. Mas para isso, lá vem o problema da preparação de Portugal para esse mundo. Ora, o que é que aconteceu? O que acontecia em Portugal foi uma coisa estranha. Nós vendíamos de uns aos outros, mas havia um deles que comprava porque se endividava. Que era quem? Eram os bancos que emprestavam aos consumidores.
Portanto, o circuito era fácil. Vinha dívida de fora, emprestava ao banco, o banco dava crédito pessoal, crédito à habitação e crédito ao Estado. Epá, isto é uma economia fantástica. Tem um pequeno problema. Quando os outros param de emprestar. Pois, foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. E, portanto, nós agora, o grande drama de Portugal vai outra vez ser, e por isso é que esta fórmula do governo é evidente que está estafada, vai ter que ser voltar outra vez para as exportações e para a questão da poupança e do investimento. Ora, isto não vai ser possível com a extrema-esquerda próxima do poder. E com baixas taxas. E com o PS, que eu diria não social-democrata, a pensar que pode fazer isso. E, portanto, vamos ver este dilema, este paradoxo que nós vamos ter que conviver. E não é por acaso que este governo, de forma realista, percebe que tem que pôr as contas públicas em ordem. Porquê? Porque sabe que ainda continuamos a ser lentamente alimentados pelo exterior. Ou seja, o exterior, nós não tendo poupança, tudo o que vamos investir é dívida com o exterior. Mas devemos distinguir aqui entre o que é o problema da extrema-esquerda com as políticas públicas, isto é, promove o aumento da despesa pública, sim, e o que é a estatização da economia com o planeamento central por via do Estado do que devem ser os investimentos ou do que devem ser os créditos concedidos pela banca. Quando as duas coisas se misturam, nós temos o modelo da sovietização. Não só não é possível substituir os planeadores, como não é possível interromper as políticas públicas que foram atribuídas. E, portanto, o sistema fica bloqueado como se fosse um coágulo na circulação sanguínea. Mas como é que se resolve, Joaquim, este dilema que eu já estava a dizer há bocadinho, que é assim, nós a partir de agora, para resolvermos isto só temos uma solução, é pôr a economia a crescer, criar uma cultura social de crescimento de ele. Como é que resolvemos isto? Nós só temos uma solução que é que haja políticas comuns europeias para promover o desenvolvimento. Não, é que não basta que haja as políticas comuns europeias. Sim. É preciso que em Portugal se esteja disposto a aceitá-las. Porque esse é outro problema. Não basta que alguém nos diga como é que se deve fazer. Porque ainda é preciso que internamente se aceite. Eu ouvi ontem no Parlamento, por exemplo, com grande orgulho o Primeiro-Ministro dizer nem um só diploma deste governo foi considerado inconstitucional. É tão verdade que isto significa não arriscaram, nada mudou desde que se escreveu a Constituição. Exatamente. Bom, portanto, esta coroa de glória é simultaneamente o reconhecimento da estagnação. Mudou tudo à volta, mas nós continuamos no cumprimento estrito da Constituição. Ora, o ponto na questão europeia é esta. Mas então não há políticas comuns europeias? Não. A única política comum europeia que existe é a política do Banco Central Europeu. Então, se não há até agora, como é que vai haver no futuro? Vamos agradecer isso ao imperador louco americano. Porque quanto mais ele destruir a rede de alianças que os americanos instalaram no espaço europeu, mais os europeus vão ter de reconhecer que têm de salvar por eles. Isto é uma coisa que os ingleses vão descobrir. Os ingleses de repente vão descobrir, antes juntos na Europa, do que fragmentados no mar da Irlanda. Não é? Mas não é no Atlântico. Temos aqui várias questões. O Mário Lopes, por exemplo, que é um top fan aqui do canal, diz assim, que é uma coisa que tu frequentemente levantas, porque é a divisão na direita. Diz ele assim, ou votamos Rio ou levamos com os camaradas outra vez em outubro. Pronto, mas aí está o tema, um dos temas centrais da política portuguesa. Com este governo ficou claro que há dois modelos diferentes para a sociedade, que podem ser, vamos ver, primeiro há um problema na democracia, que é, a democracia só faz sentido se a maioria de hoje se tornar minoria e se a minoria de ontem se tornar maioria. Ora, o que é que acontece? E vamos olhar isto numa lógica de poder.
nós não podemos ter porque a democracia não é só a questão de votar nas eleições. Sim. Nós temos muitos órgãos e instituições que têm poder, que não são poder sério sobre a sociedade, mas que não são eleitos. Temos a comunicação social, temos reguladores, sim, temos as instituições bancárias, Jorge, temos os empresários, certo? Temos os empresários, temos os sindicatos. Mas esses poderes não podem tomar conta da democracia. Porque mas como é que tu pões a fasquia entre uma coisa e outra? A partir daqui não pode ser. É que quando há uma governação, o problema é que se houver uma governação e houver uma... Vamos pensar o que é Portugal ir para umas reformas para a competitividade. Sim. É tomar um conjunto de decisões que põem em causa a maneira como hoje trabalhamos e vivemos. Pois. Quem é que quer fazer isso? Mas se os poderes, mas isto é que é importante perceber, mas se os poderes da sociedade não eleitos tiverem mais força que a vontade do povo, então nós começamos a ter um problema da própria democracia. Mas até agora tem sido o contrário. A vontade do povo é superior a esses poderes, mas a verdade é que o país Não, a vontade do povo não. Nós temos que nos lembrar o que aconteceu quando se tentou reformar o país. Os sindicatos vieram para a rua. Então, mas isso é a malta que vota? Não, mas é que é diferente. O que eu estou a tentar explicar é o seguinte: uma coisa é eu poder, de 4 em 4 anos, selecionar quem me governa. Sim. E que de alguma forma expressa a vontade do povo. Mas tem que poder governar. Sim. Bom, mas se o poder não eleito me condiciona de tal forma que eu deixo de poder governar, que é no caso concreto, neste momento em Portugal, o Partido Socialista não teve coragem de fazer um conjunto de reformas, porque sabia que o lado que teria um conjunto de contraposições, quer na própria maioria, quer do lado dos sindicatos, por exemplo. Então, o que é que nós estamos a dizer? Que afinal quem manda em Portugal não é a política, são poderes não eleitos. Está bem, mas aí vamos para um outro ponto. Está certo, quem manda em Portugal não é a política, são os poderes corporativos não eleitos, mas auto-organizados. Só que, por trás desse poder que eles exercem contra o poder nacional, sim, ambos, poderes corporativos e poder nacional, estão subordinados a um outro poder, que é o poder da dívida. Ou seja, o poder da dívida, em última análise, ganha sempre, a menos que se reduza a dívida. E aí voltamos a um eixo estruturante da história política portuguesa. Quem resolve a dívida ganha o poder. Agora, ganha o poder de tal modo... Quem resolve a dívida ganha o poder? Nós não temos nenhum exemplo disso neste momento. Então, o Salazar o que é que fez? Mas isso foi... isso foi não é assim. Isso foi em ditadura. Não é assim. Claro, aqui não quer que Salazar volte. Estamos a querer dizer... Aqui não está a divulgar a volta de Salazar. Quem resolve a dívida não vai a seguir permitir que a dívida volte a crescer. Isso significa o quê? Faz a esses poderes que se organizaram na sociedade uma rede corporativa dentro do Estado corporativo, ou seja, integra-os no Estado. Por exemplo, a liberdade de imprensa. Vamos a conheces bem. Vamos ver, o poder da liberdade da imprensa tem que ser um poder forte e de grande liberdade. Agora vamos imaginar que a imprensa fica dominada por os seus clientes. Ou fica dominada pela dívida. Mas se ficar dominada por seus clientes, temos um problema. O jornalismo deixa de poder ser livre. Pronto. E o que nós estamos a dizer é que a política tem que se tornar outra vez livre. E é por isso que os políticos, hoje, para ganhar eleições, fazem discursos para agradar às pessoas, para, no fundo, que as pessoas estão muito mais, diria, maniatadas pelos poderes não eleitos. E estão mais, se quisermos, fragmentadas, são menos cidadãos e são mais agentes egoístas. No fundo, nós todos fazemos, provavelmente, ou grande parte de nós faz isso, e isso cria um problema adicional à política, é que deixam de ser livres. E então, que é uma coisa estranha, quem devia liderar é comandado, ou seja, em vez de ser o pastor a mandar no rebanho, é o rebanho que manda no pastor. E então o rebanho vai para onde? Vai para onde quiser ir,
o pastor diz, é melhor ir atrás deles, porque senão eles tiram-me de pastor. Em suma, o poder político ou é dominado pelos utilizadores ou é dominado pelos financiadores. O poder político em si mesmo faz promessas de coisas que sabe que não depende dele cumprir. A menos que... Não, é que há uma outra perspectiva. É o poder político que produz o futuro, isto é, o poder político que orienta estes interesses e estes financiamentos para qualquer coisa que vá permitir responder à dívida e responder às expectativas da sociedade. Chama-se isto ter um modelo de crescimento. Não é ainda uma estratégia de crescimento, é um modelo de crescimento. A estratégia só vem depois. Mas é preciso ter um modelo de crescimento. Um modelo de crescimento que está instalado em Portugal pela via da Constituição é um modelo de crescimento distributivo. Quando deixa crescer a dívida e deixa crescer os grupos corporativos, está prisioneiro. Por isso é que, vamos lá ver, e depois há um outro aspecto na democracia atual que cria um problema adicional à política. Porque os próprios políticos, sem querer, participam neste processo. Que é que a política é uma luta entre a verdade e o falso. Não, a política é uma luta entre opções. É verdade. E, portanto... E não é bom estarmos sempre com essa história de isto é verdade e aquilo não é verdade. Isto é verdade. Portanto, então o que acontece? Então nós passamos o dia a discutir as fake news e as verdades. Exatamente. Não temos de discutir isso assim. Nós temos que dizer assim, a nossa opção política e económica é esta. Tem estas consequências, tem isto tudo. Ora, o que é que acontece? Quando os tais poderes não eleitos, quando um político diz isto e ele se vê impedido vamos lá ver, de chegar à população, sim, porque esses poderes, no fundo, travam a ideia, confluem, sim, então o que nós estamos a fazer é tirar liberdade ao sistema democrático. E é por isso que, lentamente, nós assistimos a um afastamento das pessoas relativamente à política. Primeiro, se o político disser exatamente o que pensa, pode ter uma consequência. Perde as eleições. Perde as eleições. E então vamos ter que criar novos políticos. Por isso a dificuldade que têm tido os governos reformistas, teve do PST, e agora as ideias reformistas têm aparecido do lado do PST e do CDS, diria, da opção, que não é uma opção igual à deste governo, que não é a do governo, uma é verdadeira, a outra é falsa. São duas opções de sociedade diferentes que nós temos de decidir se queremos seguir. E isso torna a vida muito mais difícil à democracia. Qual é o problema? É que lentamente vamos... Porque, vamos ver, se uma maioria não se puder transformar numa minoria e uma minoria é maioria, então nós temos o quê? Temos uma tirania e uma unanimidade falsa. Exatamente. Quando é que isto se resolve tudo? O Joaquim tem razão. É bem a dívida. Porque quando chega ao fim é preciso pagar as contas. E depois dizemos assim, mas nós temos modelo económico para pagar as contas? Vamos perguntar a algum elemento do Partido Comunista ou do Bloco de Esquerda, tem algum modelo económico que paga as contas? Não tem. Deixa-me só colocar agora mais aqui mais uma questão. Nós temos estado aqui a falar em país reformável, em poder das corporações e isso tudo. Eu hoje estive a ler o relatório da primavera do setor da saúde. E eu, ao ver aquilo, nem precisei de um capítulo para perceber que o país, que na saúde não mudou nada. Não houve uma única reforma. Pelo contrário. Ao mesmo tempo tivemos hoje uma entrevista da Sra. Ministra da Saúde, a doutora Marta Temido, onde ela diz que quer recuperar a ideia de exclusividade dos médicos no SNS. Joaquim, por favor, comente isto. Não, e diz mais uma outra coisa, os estudantes de medicina têm de se habituar à ideia de ficarem a cumprir um serviço médico obrigatório dentro das instituições do Estado. Isto é, de facto, a sovietização. Mas pergunta-se, mas é por convicção que diz estas coisas? Não. Não pode ser. Não é por convicção, é por obrigação. Como não consegue explicar porque é que o sistema é ineficiente, sim, encontram este tipo de soluções
que não é diferente do serviço militar obrigatório ou do serviço cívico obrigatório para os jovens. Ora, o problema de um médico em formação, tal como o problema do médico mesmo enquanto estudante, é ver muitos doentes, porque é vendo os doentes... O Joaquim tem insistido muito nesse ponto, que o que aprenderam nos livros se, digamos, executa na prática. Há uma velha distinção da topologia que é importante para estas coisas, que é a diferença entre o mapa e o território. De facto, o mapa não é a mesma coisa que o território. Mas ter um mapa é extremamente útil para andar no território e interpretar o território. É exatamente igual? Não, não é igual, não queira que seja igual. Mas esse mapa, esse modelo de sociedade, ajuda a perceber, quando tem que decidir se vira para a direita ou se vira para a esquerda, qual é o sentido que deve escolher, porque tem um mapa. Ora, também nas políticas de saúde tem que haver um mapa. Como é que, com os recursos existentes, nós tratamos melhor os doentes que precisam desses recursos. Tudo o resto, se é público, se é privado, é perfeitamente secundário. Exatamente. A questão está em saber quem controla o público, quem controla o privado, ou seja, quais são os reguladores. Se não se investe nos reguladores e, pelo contrário, sempre que os reguladores se pronunciam, há logo um simpático que diz, não, estão comprados ou estão vendidos. Bom, a partir daí, de facto, não há distinção nenhuma. Qual é a distinção? É que uma coisa é o teste da dívida, outra coisa é o teste da mortalidade. É que na saúde o fracasso mede-se por mortos. Mas pronto, vais terminar, não é? Sim. Eu só queria dizer uma coisa que me esqueci relativamente à ideia das taxas de juros baixas. Os portugueses têm que se habituar, e isso é a parte mais, diria, mais dramática de toda esta crise, é que com uma taxa de juro baixa e com uma inflação baixa... Olha ali para cá, me passa a mensagem para quem está a ver. Pronto, com uma taxa de juro baixa... As pessoas percebem isto que o Jorge vai dizer, que eu já com uma taxa de juro baixa e com uma inflação baixa, os ordenados só podem crescer se nós introduzirmos produtividade nas empresas. E isso é outra vez dar capacidade aos empresários para investirem e para haver de novo investimento nas empresas e para as empresas se voltarem para o exterior. Se nós nos esquecermos disso, podem ter a certeza que todos os aumentos que façam de salários são aumentos falsos. Mais tarde ou mais cedo. Não são sustentáveis. Não são sustentáveis, são resultantes de que alguém se está a endividar para aqueles salários existirem. Ouviu bem isto? É que isto responde a muitas preocupações em Portugal e é a dificuldade em resolver este problema, impormos isto na cabeça, que nos tem condenado à pobreza, no sentido de que os outros já estão a crescer mais do que nós. Bom, chegamos ao final do programa de hoje, não tivemos recorde de pessoas a ver, mas também a hora mudou. Quero dizer que na semana passada atingimos um recorde absoluto de views e também de partilhas do programa, o que é bom sinal, que significa que a audiência do Think Tank está a crescer à semelhança do programa matinal. E à semelhança também das conversas improváveis. Nós vamos ficar por aqui, na próxima semana voltaremos na quinta-feira. Eu, quanto a mim, estarei de volta amanhã às 8 da manhã com o comentário matinal. Obrigado. Para o final, o pedido de sempre. Coloque um gosto e faça partilha nas redes sociais, porque aquilo que você ouve aqui não ouve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença e até amanhã.